Chico Garcia, para começo de conversa, o Ancelotti foi à coletiva e disse que o primeiro erro, o primeiro gol do Japão, mentalmente acabou desequilibrando a seleção brasileira e a partir daí, em 19 minutos, o Japão virou a partida. Dois fatos aí. Realmente isso aconteceu. Destruiu o Brasil. O outro fato é que isso não pode acontecer. Numa Copa do Mundo, você pode tomar um gol contra. Você pode ter uma falha de um goleiro, um zagueiro, alguma coisa. Você pode perder um pênalti. E aí, como é que vai ficar o elenco ali naquele momento? Você precisa reagir. Você precisa entender que, opa, aconteceu. E o Brasil estava vencendo ainda, por 2-0. Toma um gol numa falha bizonha do Fabrício Bruno, que eu acho também que, obviamente, vai sofrer muitas críticas, tá? O torcedor está no direito de fazer isso. Acho que complica porque, infelizmente, nós atrapalhamos o ciclo, atrapalhamos o CBF, né? A CBF atrapalhou muito o ciclo, o Ancelotti tem pouco tempo, então ele tem pouco tempo, inclusive, para testar. Então, quando a gente pensa assim, poxa, o time estava descaracterizado, ele não tem muito o que fazer. Ele tem pouquíssimo tempo para formatar um time e tem algumas situações que ainda são incógnitas. E aí eu acho que começa a se desenhar quando vem a avaliação para o mal. Quando o cara não aproveita a chance, porque aí tem gente correndo por trás, tem gente mais consolidada. Se o cara chega no momento desse de teste, ele voa, ele se destaca, opa, ele vai ganhando pontos. Agora, se ele já não vai tão bem, você tem já uma estrutura. E a gente sabe que o Ancelotti está tentando formar um time. Mas realmente, houve uma falha bizarra do Fabrício Bruno a 6 minutos do segundo tempo e o Brasil desligou. A partir dali desligou. O Hugo mesmo sentiu. Ele não tem culpa nos 2 primeiros gols, no terceiro ele falha, depois ele bate roupa em outros, porque ele também acabou abalado pelo sistema. E o Brasil não conseguiu fazer mais nada no jogo. Então, tem a falha? Tem. Mas tem um Brasil entregue. E um Japão que jogou muito bem também, né? Um Japão que, no segundo tempo, organizado, foi pra cima e mereceu a vitória. Marco Aurélio Cunha, até o Ancelotti tenta colocar jogadores que atuaram contra a Coreia. A gente viu que ele trouxe de novo ali o Estevão, o Matheus Cunha, por exemplo, Richarlison, enfim. Mas aí o Brasil já não conseguiu reagir. Quando tomou o terceiro gol, se entregou e entregou o resultado também. E é uma pena, porque era um ciclo em que a gente falava que a defesa tomava pouquíssimos gols, tomou 3 contra o Japão. Nunca tinha perdido da seleção japonesa, que por mais que esteja em evolução, nunca na história foi superior ao Brasil em resultados. Renato, e aí no caso do Fabrício foi um gol e uma assistência, né? Um gol contra e uma assistência. Então, a gente sempre fala aqui, esses jogos é para o jogador aproveitar ao máximo a sua oportunidade. Ela é única. Você encontra a oportunidade, tem que desenvolver e mostrar que pode ir à Copa. De repente, também vale o inverso. Ele tem a oportunidade e mostra que não pode ir à Copa. Porque são erros gritantes, falha técnica, que isso também tem o lado emocional. A pessoa tem que crescer num jogo difícil. E, ao contrário, muitos desapareceram num jogo difícil. Porque o Japão é uma ótima seleção. Aliás, foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo. Ótimo é fora. É uma ótima seleção. É uma ótima seleção. E por 2 vezes o Brasil quase enfrentou o Japão numa eliminatória. Então, eu acho que é bom porque vai eliminando os jogadores e vai acrescentando aqueles que têm realmente qualidade, casca, desenvolvimento técnico, personalidade para jogar na seleção brasileira numa Copa do Mundo. Ulisses, quem aproveitou essa data FIFA para encher os olhos do treinador Carlo Ancelotti? Estevão, sempre. Você tem a postura... Você acha que o PH que fez gol hoje, por exemplo, volta a ter mais chances? Porque o aspecto defensivo foi muito ruim no segundo tempo. Eu não acredito, Renato. Acha que não? Acho que não. Então, o PH acho que não tem muita chance, Fabrício. Essa posição está aberta. Tá aberta por isso que eu digo, mas hoje nós temos dúvidas. Mas hoje, por exemplo, é uma posição que é para mais defender em alguns momentos e o Brasil... A gente espera também que o Militão possa, de repente, ser aproveitado ali na direita. Vai ser. Para mim, o Militão é o lateral direito da Copa, do Ancelotti. É o que eu penso. E isso ele já deu demonstração quanto a isso, né? Ele está tentando, está testando e não está dando resultado, né? Os jogadores que se destacam sempre. O Estevão é um jogador fora do comum. É que aí o Estevão entrou... Lógico, o Japão fez 3-2, se fechou totalmente, acabou o jogo. Né? Ele poderia ter mudado, poderia ter desde o início escalado a mesma seleção que jogou contra a Coreia, poderia ter sido outro roteiro, mas não foi. Agora não dá para falar do que não aconteceu. E depois ir mudando. Mas assim, a opção dele está caracterizado, que ele foi teste mesmo. Tanto é que o Brasil fez 2-0 no primeiro tempo e sobrou. E pôs na roda o Japão, fez o Japão o que quis no segundo tempo. Quando ele mexe, principalmente na estrutura de meio de campo, ele tira os jogadores principais, para mim, que são titulares dele, né?
o Brasil fica muito frágil. O Japão domina aquele setor e vai para cima, né? Assim, é assustador como a passividade da seleção brasileira e o desespero depois de um erro individual. Isso que mais me chamou a atenção. O Brasil sentiu demais esse erro individual. E o Japão cresceu diante da sua torcida e pela primeira vez na história vence o Brasil por 3-2. Mas eu tô assustado, sabia? O quê? O doutor falou, se o Japão é uma ótima seleção, estamos lascados. Não, mas se é ótima... Doutor, se é ótima, estamos lascados. Aí a Alemanha, a França, eu não sei Portugal, se ela é ótima, Holanda... mas hoje contra o Brasil ela foi ótima. Vocês falaram que o Brasil se assustou quando tomou um gol. O Japão que tinha 2 na conta. Não, mas é melhor nem pra Copa, então. Se o Japão é uma ótima seleção, não vão pra Copa. Mas se assustou o Brasil. É o que eu defendo, nem vai. Marrocos não foi uma ótima seleção. Mas não é uma ótima seleção. Ignorando, Senegal não foi uma ótima seleção. Mas ótima é muito forte. Ótima seleção. Assim... Em jogo de Copa do Mundo não pode nem pensar em perder pro Japão. Mas a Alemanha perdeu pro Japão na última Copa. Da França que empatou com a Islândia ontem. Aí tudo bem? Não, Chico, eu tô falando que tá bom, mas não são ótimas seleções. Você fala que são ótimas, não. Só que essas circunstâncias. O primeiro tempo da seleção, os 2 gols foram de ótimas jogadas da seleção. Ótimas. O primeiro gol é um golaço do PH. Numa jogada ali trabalhada, tic-tac, ele faz o gol. Discordo do Ulisses, na minha opinião, hoje ele tem vaga assim na seleção, pelo que faz no Vasco, tá jogando muita bola, tá muito bem no Vasco. O segundo gol também, uma bela bola ali do Paquetá, tudo. Agora no segundo tempo, o Fabrício Bruno, eu concordo que é muito difícil, assim, o ser humano é falho, vai errar, claro. Eu concordo que, matar o cara, entre aspas, né, na seleção, por conta de uma falha, tá totalmente errado. Só que o Fabrício Bruno, ele colhe frutos das críticas muito pelo que ele fala também. Porque se o cara tem um perfil, bate no peito, tem um perfil marrento, que chega em entrevista e fala, sou o atacante mais rápido, desafio qualquer um a me ganhar na corrida, sou o zagueiro. Eu não senti altitude, todo mundo lá. Aí o cara fala, eu não senti altitude, o cara, quando falha, a crítica vai ser maior em cima dele. E ele sabe disso. Só que, assim, me preocupa a seleção brasileira, claro que estava ali com um sistema defensivo totalmente diferente, que não vai ser o titular, talvez muitos... Diferente, mas talvez sejam muitos que nem sejam convocados, tá? O sistema defensivo. Do sistema defensivo, os 2 zagueiros, os 2 laterais, o goleiro, quem vai ser titular aí? Não, nenhum. Não, mais chance que pode ser convocado é o PH, o mais chance. Não, tô dizendo que vai ser titular, a tendência é que nenhum. Nenhum titular. Só que preocupa assim, é o que o Chico falou, a seleção toma o gol, tava bem em campo, toma um gol, parece que foi nossa, mas desligou de um jeito assim que não pode acontecer. Eu já meio que discordo aí, porque até esse lance aí, se o Japão faz aí, eu acredito que o Brasil não encontraria aqueles 2 gols. Porque o Japão, até os 15 minutos ali, tava um jogo bem, assim, parelho. E aí, nessa jogada aí, se faz, era 1-0 pro Japão, mudava também a situação. O que mais me assusta nessa questão do Ancelotti, né? Porque tem um Everton aí que vai comentar também, é a questão, o Brasil sentiu uma jogada contra o Japão num jogo amistoso. Então a Copa do Mundo você já se inicia com 3 fraldas. Mas dependendo do time. Mas se esse é um teste para definições para a Copa, muita gente não se credenciou. E infelizmente, são quantos jogos numa Copa do Mundo? 7 jogos para ganhar uma Copa do Mundo? Agora acho que aumentou um pouquinho, né? Não sei se mas enfim, você não tem muita chance. 8, talvez pela 8 jogos, você tem a chance em um jogo você não prova. Ok, ninguém precisa ser execrado. Mas é que não tem muito tempo. Tem mais jogos contra africanos, jogos contra europeus. O que foi? Eu tô assustado. O Monte Fuji tá no programa. O Monte Fuji! Monte Fuji! Monte Fuji! E aí, Everton, você que acompanha o Fabrício Bruno de perto aí no Cruzeiro hoje, ele foi aquele jogador que deixou a desejar. Não vou falar vilão, acho que é muito forte, mas a partida dele foi ruim, comprometeu a seleção brasileira. Buenas tardes. Tá nevando, né? Buenas, muchacha. Buenas. Olha, o que não foi bueno foi, de fato, o jogo do Fabrício Bruno, né? Mas ele não perdeu sozinho, não ganharia sozinho. A grande questão é que quando os atletas jogam bem e ele vem numa sequência muito boa no Cruzeiro, na melhor temporada, talvez, da carreira dele, ele chega à seleção pelas atuações no Cruzeiro. E aí, quando ele carrega o rótulo de melhor zagueiro, por exemplo, do Campeonato Brasileiro até aqui, inegavelmente, ele tem feito uma temporada, assim, nota 9, um negócio impressionante. Chega para a seleção, vai para um desafio, a seleção... Eu acho curioso que quando ganha da Coreia, a Coreia não vale nada, quando perde para o Japão, tá tudo errado, né? Ninguém presta, né? Verdade é essa. Mas aí, quando ele falha, Renata, se ele vai para o jogo, faz um jogo de excelência, resolve,
defende bem, ataca, faz gol. Aí nós vamos chegar aqui e vamos encher a bola dele e de qualquer outro que tenha se destacado. Quando ele comete uma falha, como a falha, essa inclusive que a gente está mostrando agora, e depois acontece o gol contra, com a bola batendo nele, entrando, e ele sentiu, ele sabe que o teste foi o resultado do teste dele, pode tirá-lo da Copa. Ele não está, para mim, entre os 5 para brigar por vagas na seleção, mas ele estava aqui na 6ª posição brigando por uma vaga. E outra coisa, a seleção não tem nenhum zagueiro tão rápido quanto a ele. Só que ele falhou no momento que ele não poderia falhar. Mesmo que o Ancelotti vá para a coletiva e diga que não, falhas individuais não vão colocar ou tirar jogador da Copa, né? Eu não sei se efetivamente ele cumpre. Ele pode ter falado isso na coletiva, mas na prática talvez ele não cumpra. Eu torço para que isso não seja um motivo para tirá-lo da seleção. Mas que pode ser usado, eu acredito que sim. Porque no momento que você coloca para jogar, o jogador dá uma ramelada, é difícil ele se segurar, né? Enfim, Renata, e eu estou com o Sgarbi assim. Tem muita gente que acha que ele tem muita confiança, que ele tem personalidade, outros já o veem como um cara arrogante, etc. e tal. Quando ele demonstra personalidade, é necessário que às vezes se banque num momento como esse. Só que a gente viu que além da falha, depois na zona mista ele sentiu, porque ele tem telefone. E o que estão fazendo com o Fabrício Bruno também é uma baita de uma sacanagem, perdão pela expressão. Estão esculhambando o Fabrício Bruno como se ele fosse o grande responsável pela derrota, e ele não foi o grande responsável, né? A seleção perdeu todo mundo junto. Basicamente, Everton, sempre tem um culpado por qualquer coisa que aconteça na seleção brasileira. Não será a primeira e também nem a última vez que veremos isso. Porque Brasil é sempre assim, perder uma Copa por causa de alguém, por causa de um jogador específico, é uma pena, não é?